Olá e bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin, como vai você? Eu vou bem. Não, você não pode dizer isso, porque a Bíblia diz que ninguém é bom. Ninguém. Mas eu disse que estou bem, não que sou bom. Tá bom, tá bom. Mas é isso aí. Nós estamos em uma situação na história desse mundo em que coisas do passado vão acabar se repetindo. Sim, Mas não tinha que ser assim. mas o ser humano ama piorar aquilo que já era ruim, não é? Pois é, vamos pedir para o Espírito Santo que nos ajude no programa de hoje. Sim, é verdade. Sem ele não dá. É verdade, é verdade. Querido Pai, nós somos muito gratos por tê-lo em nossas vidas. Sem o Senhor, não poderíamos compreender e discernir nada. Então, pedimos pela ajuda do Espírito Santo para discernirmos e entendermos as coisas que o Senhor quer que o seu povo compreenda. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, talvez a gente devesse fazer um aviso logo de início. Seria uma boa ideia? Vamos deixar bem claro que o programa de hoje não é um ataque, mas uma observação. O programa de hoje se chama Pior do que Eles. E já veremos de onde isso foi tirado. Isso é uma citação. Pior do que eles. Isaías 4:6 diz: Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque rejeitaram o meu conhecimento, eu também os rejeitarei, para que não haja sacerdote para mim. Uma vez que vocês rejeitaram a lei do seu Deus, eu também rejeitarei os seus filhos. Esta citação é bastante profunda, não é? É um alerta que Deus está dando. Sim, Portanto, sim, é bastante solene. Se não dermos ouvidos a isso, isso ocorrerá a nós. esta advertência foi dada à antiga Israel. Mas será que se aplica à Israel moderna? Sem dúvida alguma. Com certeza, sim. Então, o nosso povo é destruído por falta de conhecimento. Mas o que deu início a essa questão? Vamos dar uma olhada em um pouco de história. Há muitas ocasiões onde foram feitas observações que não necessariamente são bem aceitas dentro de nossa igreja. Há algumas pessoas que acreditam que devemos expor essas questões. Eu acredito nisso também, porque a Bíblia diz claramente que somos responsáveis também pelos nossos irmãos. Somos os guardadores de nossos irmãos. Ao mesmo tempo, isso não nos torna policiais de nossos irmãos. A Bíblia não nos dá essa incumbência, sabe? A Bíblia também não nos dá a incumbência de sermos juízes e declararmos as pessoas como perdidas. As pessoas têm suas etapas, né? Sim. Isso aí é prerrogativa de Deus. Sim, é uma prerrogativa de Deus. Ele é o juiz de todos. Todo juízo foi dado a Cristo. Então, devemos parar de querermos ser juízes. Mas recebemos muitas críticas de algumas pessoas que acreditam que detonar com a igreja seja o caminho para expor esses problemas. Elas pensam que devemos expor o nome das pessoas e tudo isso. Mas nós já dissemos que não, nós não fazemos essas coisas. Ainda assim, se as pessoas prestarem atenção no que falamos aqui, verão que nós tocamos nos assuntos delicados. Nós não expomos nenhum nome aqui, mas as pessoas querem que façamos isso. Mas nós não queremos expor nenhum nome. E há uma boa razão para não fazermos isso. Porque se você menciona o nome, toda a atenção é dirigida para aquela pessoa ao invés do pecado dela. Sim, e também tem pessoas que se desligaram da igreja dizendo que a igreja apostatou por causa que aquela pessoa fez isso e aquela outra fez aquilo. E nós estaríamos sentados observando sem dizer nada. Elas nos acusam de covardia. Veja, eu acredito que a igreja é a menina dos olhos de Deus. E se Deus ama a sua igreja, nós devemos amá-la também.
Mas se a igreja não é tão amável assim, então deveríamos nos perguntar por que Deus deu a sua vida por uma igreja que não é tão amável? É? Ótima pergunta. Então, este é um outro ponto. Mas como tocar nesses assuntos? Se as pessoas considerarem nosso histórico, e veja, eu estou há muito mais tempo nisso do que você está tentando chegar lá? Mas eu já passei por inúmeras situações que foram literalmente devastadoras, mas eu ainda estou aqui e eu não tenho a menor intenção de ir embora. A gente sempre diz, põe a cola na sua cadeira e fique nela. Mas as pessoas gritam, por que você acha que eu vou ficar nessa igreja? Eu digo, você não precisa ficar preso a uma situação específica ou em um grupo de pessoas que saiu completamente da linha, mas fique na igreja, não saia dela. Além disso, as pessoas também reclamam dizendo que nós não somos diretos o suficiente. Veja, eu já escrevi cartas públicas, claro, em ocasiões em que o problema foi público, e as pessoas podem verificar essas cartas, elas estão disponíveis. Eu já escrevi a conferências, a lideranças, às vezes porque as pessoas queriam que eu me explicasse. E em uma dessas cartas foi até mesmo publicada no livro da minha esposa. As pessoas têm acesso a esse material. Elas podem ver que eu falei muitas coisas já. Mas vamos dar uma olhada em como Jesus lidou com isso. Ele foi bastante duro ao condenar os fariseus. Ainda assim, ele não mencionou nenhum nome. Ele não expôs indivíduos. Ele poderia ter feito isso. Ele estava lá com a moça que foi pega em adultério, e ele escreveu na areia os pecados daqueles que queriam apedrejá-la. Mas o interessante é que ele escreveu aquilo na areia. Então basta fazer isso e tudo se vai. E as pessoas viram aquilo. Jesus não precisou falar. Jesus era diplomático. Ele era sutil. Quando algo realmente o incomodava, ele expunha numa parábola. É isso aí. Então ele não apontava para alguém de maneira específica. Sim, e eu me pergunto se as pessoas percebem nossas parábolas aqui. Quantas vezes não dissemos coisas como dentro de nossas fileiras? Ora, o que isso quer dizer? Não é? Significa, caso as pessoas não saibam, que aquilo se aplica a qualquer pessoa que se enquadre naquilo que estamos falando, e não apenas um indivíduo. Veja, por exemplo, imagine que a gente acuse uma pessoa e a igreja se livre dela. Ora, o problema foi resolvido? Não, o problema permanece, porque há 10, 15, 20 mil outras pessoas que farão a mesma coisa. Então temos que falar do problema e esperar que a pessoa em questão reconheça aquele problema em sua vida e mude. Como eu sempre digo, não seria ele um Arão que fez o bezerro de ouro e ainda mentiu em cima disso, dizendo, ele saiu do fogo? Arão foi condenado? Não. Não. Porque você não sabe. Então, seja muito cuidadoso antes de julgar. Então, queremos tocar em algumas questões problemáticas hoje, porque as pessoas estão falando que a gente não fala sobre elas. Mas a verdade é que já mencionamos, sim, é que as pessoas não escutam. Então, vamos falar sobre essas questões e mostrar que, apesar delas, essa igreja ainda é a igreja de Deus. E não se atreva a chamar essa igreja de Babilônia. Não se atreva a incentivar as pessoas a deixá-la. Não. Isso tem que ficar bem claro. Muito bem. Então, o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Recentemente, eu dei uma entrevista para uma rádio e falei sobre por que as pessoas deixam a igreja. E por que os jovens, em especial, deixam a igreja. Isso te faz pensar, por que elas estão deixando a igreja? Qual é o problema? Por que estão saindo? E aí me veio esse texto em mente. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas talvez você possa explicar um pouco melhor. Que conhecimento é esse? Sim, o que é que precisamos saber? O que é tão importante assim? E
Por que é que nós, sendo uma denominação tão importante no mundo hoje, somos tão diferentes? E por que é que incomoda tanto as pessoas sermos diferentes? Por que é que alguns consideram tão necessário sermos aceitos pelo mundo? Ainda que, segundo o próprio Deus disse, nós temos que nos separar do mundo. Se você ama o mundo, você é um inimigo de Deus, segundo a Bíblia. Esse é um problemão, não é? Sem dúvida que é. É algo muito importante. Não podemos ter amizade com o mundo. Com relação à falta de conhecimento, certa vez eu falei com alguns jovens que estavam perguntando algumas coisas básicas. E eu cheguei à conclusão horripilante de que eles não sabem que nós somos a igreja remanescente. Eles não sabem o que aconteceu em 1844. Eles dizem, a gente sabe que teve um desapontamento. Parece que a nossa igreja errou, né? Eles repetiram o discurso do mundo. Eles não entendem o desenrolar profético, não compreendem a profecia das 70 semanas, não sabem onde estamos no correr da história. Eles não entendem por que a nossa igreja não dá as mãos ao governo e por que não somos como o mundo. Pois é, mas, na verdade, a gente podia mudar grande desapontamento para grande iluminação, por termos compreendido que Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo e agora está na cadeira do juiz? Sim, a hora do juízo já chegou. Precisam entender a importância disso, de todas essas coisas. Mas aí eu fiquei pensando comigo mesmo em todas essas acusações vindo de todos os lados. Pensei sobre os jovens saindo da igreja. Mas para mim, o pior são aqueles que saem da igreja e ficam latindo do lado de fora. Saiam dessa igreja porque ela se tornou Babilônia. Agora, por acaso negamos que há problemas na igreja? Pelo contrário. Frequentemente aqui, nós reconhecemos os problemas da igreja. Existem problemas. Mas isso não é... Veja, mesmo tendo problemas, o que esta igreja defende oficialmente? Ora, se há indivíduos dentro dessa igreja que não fazem o que a igreja prega oficialmente, isso não significa que a igreja apostatou. Isso é problema do indivíduo ou de um grupo, ainda que seja um grande grupo. Essa é a questão. Então, vamos começar. Eu acho que a discussão de hoje vai ser bem longa, Martin. E se Jesus utilizou parábolas, bem, acho que também podemos fazer a mesma coisa, não é? Nas parábolas de Jesus, as pessoas sabiam que ele estava falando delas. Sim, e ou elas ficavam com vergonha, ou extremamente enfurecidas, ou arrependidas. Todos têm essas opções. Basta escolher a certa. Bom, pior que eles. Quem são eles? Bem, isto é uma referência à antiga Israel, com relação à igreja remanescente. Vamos chamá-la pelo nome, tá? A igreja adventista do sétimo dia é pior que eles. Agora, esta afirmação não é uma mera acusação. É uma afirmação profética. Somos piores. Ainda assim, ela continua sendo a menina dos olhos de Deus. Muito bem, vamos para o antigo Israel. E vamos comentar a respeito daquele período em que Moisés estava prestes a partir. O tempo dele tinha chegado. Ele tinha ficado ao lado do povo. Ele viu todos os seus problemas, todas as apostasias. Ele chegou até mesmo a se oferecer por resgate a eles, quando disse, me risque do livro da vida, mas deixe que eles vivam. Ele esteve nessa situação. E isso é uma lição para nós. Ele não deixou a igreja. Olha, se houve alguém com ótimas razões para deixar a igreja, esse foi Moisés. Não é mesmo? Agora, as pessoas dizem que, veja, o próprio Jesus acabou saindo da igreja. Não, isso não é verdade. Jesus e seus discípulos eram a igreja. Foi os outros, a multidão, que saiu da igreja ao não aceitar o Messias e as profecias. Foi a multidão que foi sacudida. Muito bem, vamos a Deuteronômio.
nesta ocasião, onde Moisés estava sendo instruído a escrever uma canção. Agora, a canção de Moisés não se parece com uma canção. Mas era, porque tinha todos os elementos do ritmo, da rima, os paralelismos, todas essas coisas. Então, basicamente, isso foi registrado em Deuteronômio capítulo 32. Vamos dar uma olhada no capítulo 31. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, novamente estamos em Deuteronômio 31, verso 7, e disse a ele, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Sabe, eu consigo ver Moisés parado ali. Ele tinha passado por todos aqueles problemas e apostasias, testemunhou tudo aquilo. Então olhou para a multidão e viu que eles não tinham melhorado muito. Pois é verdade. Aquela geração que estava lá diante dele. Eles não eram melhores que os pais. E aí ele disse, Josué, você vai com essa gente aí. Eu consigo até imaginá-lo pondo a mão na testa e dizendo, ah, não, eles mesmo? Você consegue imaginar isso? Eu consigo, perfeitamente. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, e não te deixará e nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Onde está a ênfase aqui? Quem seria o libertador do povo? A ênfase está em Deus, em Jesus. Em Deus. Mas tem gente que quer virar isso de ponta cabeça, dizendo que a igreja precisa se tornar imaculada antes de entrar. Mas vamos revisar algumas dessas questões. Olha, eu sei que vão detonar com a gente, tá? E dos dois lados ainda, mas quer saber? Eu não tô nem aí. Vamos lá. Isso porque, como a gente sempre diz, vamos citar a Bíblia e o Espírito de profecia. Então as pessoas vão criticar a revelação e não a nós. Muito bem, Martin. Agora eu me sinto bem melhor. Obrigado. Muito bem, continuando. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com os teus pais. E este povo, esse povinho aí, esse povinho difícil, se levantará e se prostituirá. Aí, Martin, eles prestavam? Não. Eles não tinham um currículo bom. Eles iam se prostituir logo, logo, com os deuses estranhos da terra, para o meio da qual eles irão, e me abandonarão e quebrarão a minha aliança que fiz com eles. Martin, se somos piores do que eles, isso não se aplica a nós? Certamente. Isso não quer dizer, então, que as pessoas hoje também se prostituiriam com o mundo? Sim. As pessoas de hoje também iriam. Muito bem. Agora o verso 17. Então a minha ira se acenderá contra eles naquele dia, e eu os abandonarei, e esconderei a minha face deles, e serão devorados, e muitos males e problemas cairão sobre eles, de forma que dirão naquele dia, estariam todos esses males sobre nós, porque o nosso Deus não está entre nós? Verso 19. Agora, portanto, escrevam esse cântico para vocês, e ensine-o aos filhos de Israel. Coloque-o em suas bocas, para que esse cântico seja uma testemunha para mim contra os filhos de Israel. Agora, quando o Senhor os abandonou, ele realmente os abandonou? Não, ele apenas deixou eles seguirem o seu caminho. Vão, façam o que querem e vejam as consequências. E se metam em encrenca, não é? Ainda assim, Deus os guardou na aflição e os trouxe de volta. Deus é como um pai. Ele faz exatamente o que um pai faz com um filho. Ele diz, tá bom, vai lá e faz o que você quer fazer. Depois você vai querer voltar. Isso mesmo. Mas ele fica vigiando, só para garantir que eles não serão destruídos no processo, mas ele deixa seguir em seu caminho. Muito bem, então esse é o pano de fundo. É assim que os filhos de Israel eram. O verso 22 diz, escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Então ele foi, sentou-se e escreveu aquele cântico sob inspiração. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse, esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei. E eu serei contigo. Não é uma promessa bonita? E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas,
que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo... Aí Moisés disse para eles pegarem o rolo com a lei cerimonial, colocarem ao lado da arca, mas esta não é a canção ainda. Isto é o pano de fundo. Aqui está tudo que vocês precisam para sobreviverem. Tudo foi escrito para vocês. Ainda assim, vocês vão se prostituir. Deus já sabe disso. Verso 27. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor. Agora, quanto mais depois da minha morte? Então o Senhor, em sua sabedoria, deu a eles o profeta Moisés. Esse profeta escreveu tudo o que Deus ordenou. Ele escreveu a respeito do passado deles, os erros que eles cometeram, como deveriam viver. E isso eles deveriam pôr ao lado da arca, bem ao lado da lei. E o povo deveria ler e se lembrar deles. Lembre-se. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. E eu sei que no momento em que eu morrer, vocês vão se prostituir, porque vocês o fizeram quando eu ainda estava com vocês. Agora vamos para o futuro. Será que Deus, em sua sabedoria, deu à igreja do tempo do fim escritos para guiá-la no caminho? Muitos escritos. Mais ainda do que os que Moisés escreveu no seu cânone. Veja a imagem aí atrás. Veja de perto. Você vê aí uma pena escrevendo, escrevendo, escrevendo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, etc. Mensagem aos jovens, conselhos sobre regime alimentar. O grande conflito. Escreveu, escreveu, escreveu. O povo hoje se rebelou contra esses escritos? Sim, muito na verdade. E de acordo com esse texto, quanto mais então se rebelaria após a morte do profeta? Será que o povo iria de mal a bom ou de mal a pior? A pior? Muito bem. Ok. Bastante animador, né? Bem... É um fato. Está escrito. Sim, foi profetizado. Não dá para negar isso. Não dá para negar. Muito bem. E aí ele continua. Vamos do verso 28. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei o céu e a terra. Depois de todas aquelas reuniões, 1888, 1889, tudo que aconteceu, será que houve outras reuniões entre os anciãos, discutindo seriamente sobre o que estava errado? Sim. Isso aconteceu? Muitas vezes. Não é um paralelo? Sim, com certeza. Tá bom. Ficará como um registro contra eles. Será que tudo que foi escrito pelo profeta não é um registro contra o povo de Deus? Sim. Muito bem. Temos os dois. Temos a Bíblia e os testemunhos. Porque eu sei que após a minha morte, aqui é Moisés falando, vocês certamente se corromperão, se desviando do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias. Ora, isso não é uma referência aos dias de hoje? Claro. Sem dúvida. Não é um paralelo claro? Sim. Pois é. Agora, se você sabe que esse paralelo aconteceria de novo, você ficaria do lado de fora latindo? Não, se você fizer isso, você não está colocando a parábola em contexto para si mesmo. Não, não está. Porque farão mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com as obras das vossas mãos. Poderíamos esperar isso nos dias de hoje? Muito bem. Sem dúvida. Muito bem, Martin. Temos aí o mesmo título, mas com uma imagem na qual a mão está muito, muito mais envelhecida. Moisés não era muito velho? Sim. Já havia se passado 40 anos, desde que saiu com eles do Egito. Muito bem. Nessa imagem temos uma mão que parece ter pelo menos 60 anos, não é? 60 anos desde que começou a escrever, não é? E era um testemunho constante, um testemunho constante. Alguns o aceitaram, mas muitos não o aceitaram. O que é uma situação muito, muito triste. Vamos investigar como Moisés escreveu sua canção.
Esta é a canção de Moisés. Ela começa no capítulo 32, verso 30. Então Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Vamos lá. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Isso é muito poético. É um merismo. Você pode nos explicar melhor? Um merismo é quando você coloca dois extremos opostos. E então você une esses dois extremos e tudo entre eles. Ok. Então você tem o inclinar os ouvidos e céus, e eu falarei. E aí você tem aqui a terra, aqui embaixo. E isso engloba tudo entre os dois. Então, do que acontecer no céu, a rebelião que aconteceu no céu, a rebelião que está acontecendo aqui embaixo. E tudo entre os dois está basicamente encapsulado nesta canção. É lindo, não é? Então, começa com uma poesia, se podemos chamar assim. Agora, o que ele vai dizer a nós? Ele vai dizer: a minha doutrina gotejará como chuva, minha fala destilará como orvalho. O que temos aí? Um paralelismo hebraico. Então, é um cântico bem poético. E a poesia hebraica não funcionava da mesma maneira que a nossa. Você sabe, a gente tem o ritmo, as rimas, todas essas coisas. Mas eles usam merismas, e tipologias, e quiasmas, e paralelismos. É algo realmente magnífico. É divino. E também enfatiza certas partes. Sim. E qual é a doutrina? Naturalmente, é a fala de Deus. Deus não falou por meio de Moisés? Deus falou por meio de Moisés. E Moisés escreveu aquilo, que por sua vez se tornou doutrina. Podemos ignorar a doutrina? Mas o Papa diz que devemos. Olha, eu não tô nem aí. Você não está nem aí. Tudo bem, eu também não. Muito bem. Minha doutrina gotejará como a chuva, minha fala destilará como orvalho. Assim como a pequena chuva sobre a erva tenra e os chuveiros sobre a grama. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. É sobre Deus. Sim, a canção é sobre Deus. Então, em caso, Martin, você tenha pensado que a gente vai mover a terra, não vamos. Você provavelmente vai parar na cadeia, mas Deus moverá a terra. Ele é a rocha. Sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade, sem iniquidade, justo e direito ele é. Isso também faz referência a qual pessoa da divindade está falando? Esse poema não é apenas merismas. Ele não é apenas sobre quiasmas, não é só paralelismo hebraico, ele também é contraste. Ele também fala sobre a rocha, Deus. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Parece que o contraste não se parece muito bom, né, Martin? Martin, e o que dizer daquelas pessoas que acham que tem que atingir a perfeição? Acho que elas não entenderam esse verso. Pois é. O único que será perfeito é Deus. Devo eu esperar que o povo de Deus seja perfeito? Não. Mas devemos buscar a perfeição? Com toda certeza? Tem uma diferença aí, né? Devemos almejá-la, lutar para ser tão perfeito em sua esfera como ele é na dele. Mas se você pensa que já atingiu a perfeição, cuidado. É uma conclusão perigosa? Muito bem. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Martin, o prognóstico não é nada bom. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e estabeleceu? Martin, você consegue ver o quarto mandamento aqui? Com certeza. E confronte com o quê? E depois vem a palavra lembra-te. É lindo, não é?
Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças nas nações, quando dividia os filhos de Adão uns aos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Apesar desse povo ser tolo e falto de sabedoria, o que eles são? A menina dos olhos de Deus. Eles são a sua herança? Pertencem ao Senhor? E Deus se alegra em possuí-los. Exato. Ele está ciente das falhas deles. Mas ele os ama? Sim. Muito bem. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Deus se preocupa com o seu povo? Ora, é claro. Sim, com certeza. Ainda assim, o povo é tolo e falta de sabedoria. São prostitutos. Mas Deus os ama mesmo assim. É incrível. Assim como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre ela, o Senhor sozinho levou vocês. Nenhum Deus estrangeiro os ajudou. Isso não é poesia? Sim. Isso é uma canção, não é? E coloca Deus no lugar que ele merece e nós em nosso devido lugar. É necessário compreendermos corretamente a distinção. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho. Isso é poesia ou uma licença para fazermos o que quisermos? É poesia. É como a terra que emana leite e mel. Exato. É literal ou está falando de prosperidade? Está falando de prosperidade? Afinal, como é possível sugar mel de uma rocha? Isso aí é figurativo. Então as pessoas devem entender que se trata de poesia. Mas Jesurum, o que é Jesurum? Jesurum é um termo carinhoso para Israel. Ah, tá. É como um apelido. É como chamar sua esposa de um nome carinhoso. Tipo, oi docinho. E às vezes ela não é um docinho, mas você chama ela de docinho mesmo assim. É um nome carinhoso. Sim, é carinhoso. Mas Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. E abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Isso aí não soa como Laodiceia? Sim. Eles pegaram aquilo que Deus tinha dado a eles que era bom e tornaram em algo muito ruim para eles próprios. Então eles se tornaram ricos e cheios de bens, sem falta de nada. Há alguma diferença aqui? Nenhuma, é apenas terminologia diferente. É muito poética. Eu gosto disso. E também é endereçado ao povo remanescente. Certamente que é. Temos Israel no passado e Laodiceia no tempo do fim. Eles provocaram ciúmes em Deus. Martin, digamos que Deus te diga: eu quero que você leia esses versos e observe e veja que há um anticristo. E você sabe quem é o anticristo? Porque está claramente dito ali em Daniel capítulo 7. Deus nos revelou isso pela profecia. Mas aí você chega e diz: mas ele é meu irmão? E você come com ele? E se ajoelha com ele diante de altares? Ora, Deus não ficaria enciumado disso? Deus te mostra quem é o anticristo e ainda assim você sai com ele. Não funciona assim. Isso não pode dar certo. Muito bem. Nunca deveria ser assim. Não deveria, né? Muito bem, vamos parar por aqui. Então eles provocaram ciúmes em Deus por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Deus te alerta sobre algo e você diz não. Você diz que o alerta é algo muito antigo e que hoje não vale mais. Isso é provocar Deus. E aí você sacrifica a demônios. Se você participa de um ritual como a missa, por exemplo, onde debaixo do altar sempre tem ossos mortos, como todos sabem, porque, afinal, é um sacrifício para os mortos. Você não está, então, sacrificando a demônios? Claro. Provocamos a Deus sempre que fazemos algo que sabemos ser contra a vontade de Deus, apenas para entrarmos em harmonia
com o mundo. Ele não gosta disso. Mas Deus rejeitou o seu povo, mesmo eles tendo feito isso? Não. Eles continuaram sendo seu povo. Exato. Mas não estou dizendo que todos eles foram salvos. Alguns não se arrependeram. Sim. Após o evento do bezerro de ouro, quando o forjaram ali no fogo, algumas pessoas não se arrependeram. Arão não se arrependeu. Sim. Se ele se arrependeu, outros provavelmente se arrependeram. E houve aqueles que não participaram do festival. Os levitas, por exemplo. E é por isso que foram escolhidos como sacerdotes depois, certo? Muito bem. E Arão não era um levita? Sim. Então todos os levitas ficaram firmes? Não. Muito bem. É isso aí. Ofereceram sacrifícios aos demônios, e não a Deus, aos deuses que não conheceram, deuses que os vossos antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. E aqui temos mais uma vez a palavra esquecer, que é um contraste à palavra lembra-te do quarto mandamento. Será possível que um guardador do sábado pode esquecer-se de Deus? Sim. Se você se tornar um legalista, se a sua salvação está dependendo de obras ao invés de um relacionamento com Jesus. E também se você não sabe o porquê faz aquilo. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. E ele disse, eu esconderei minha face deles, e verei qual o fim que eles terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Então, eles estavam corrompendo os seus filhos através de sua apostasia. E o Senhor disse, eu vou esconder a minha face deles. Eles são arrogantes. Pois esqueceram-se que Deus era o seu Criador. Sim. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é. Eu queria lembrar que o ciúme de Deus não é igual ao nosso ciúme. Continuando. Irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. E os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Aqui, Deus já está deixando uma dica para eles de que daria para os gentios aquilo que eles estavam se recusando a pegar. Isso muito antes de ter acontecido. Muito antes. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Então, ele está falando daquilo que vai acontecer. Martin, quando Deus chamou os gentios, ele tomou de Israel e deu aos gentios? Ou ele fez dos gentios parte de sua aliança? Ele os tornou parte de sua aliança, apesar de que as palavras dão a entender que ele tiraria dos israelitas para dar aos gentios. Mas na verdade Deus trouxe os gentios, porque antes disso ele diz em muitos lugares que chamaria os gentios e todos a adorarem em seu templo, e que aqueles que guardarem o sábado serão os seus filhos. Amontoarei desgraças sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Aqui ele está dizendo tudo o que vai acontecer com eles. Veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, e seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já velhos. E eu os espalharei nos 4 cantos da terra. Por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens. Mas tive receio da provocação do inimigo e que o adversário entendesse mal, dizendo, nós vencemos, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo, sem discernimento. É uma nação sem discernimento, Martin. É isso que eles eram, exatamente isso. Quem dera eles fossem sábios e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000 ou 2, pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? É interessante que isso é parte da canção. É por isso que algumas pessoas dizem que isso aí não é uma canção. Mas está apenas colocando contrastes o tempo todo. E você acha que o povo gostou quando Moisés lhes apresentou isso? Eu acho que ele falou do coração.
Acho que enquanto Moisés dava esse sermão, algumas pessoas disseram: alguém tira esse homem do púlpito. O Senhor nunca diria isso. É você que está inventando isso. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é a de Sodoma. Será possível, Martin? Infelizmente sim. E das lavouras de Gomorra, suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é o veneno das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Isso não é uma advertência, Martin? É uma advertência muito forte da parte de Deus. Mas por quê? Porque o Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora onde estão os seus deuses? A rocha em que se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam vinho das suas ofertas derramadas? Que eles então levantem-se para ajudá-los. Você acha que o anticristo vai ajudar o povo de Deus no fim? Claro que não. E quanto à besta da terra? Ninguém nessa terra vai ajudar o povo de Deus. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e viver, firo e curo. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se você não tem Deus, você não tem nada. Quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue enquanto a minha espada devorar carne. E então ele diz: alegrem-se, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Será então que Deus os abandonou para sempre? Não. Não, ele não fez isso. Em todas as crises, Deus sempre guarda um remanescente. E os adjetivos que Deus utiliza para descrever o seu povo, eles são sempre gloriosos? Infelizmente, não. Eu ainda não li isso aí. Não. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas essas palavras da canção na presença do povo. E quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel... Muito bem, então até aqui já sabemos como era Israel. Não vamos entrar em todos os detalhes do que fizeram, mas sabemos quem eles eram. E obviamente, nós hoje não somos como Israel. Não. Imagine nós parecidos com eles. Agora a gente vai de antiga Israel para a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Nós já não temos o sábado aí? Sim. Claro. Já está aí. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É um alerta isso, Martin? Sim. Porque eles não serão postos para fora. Eles não sairão. Eles serão cuspidos. Tomemos cuidado para não sermos cuspidos. Com certeza. E por quê? Porque você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de ter dó, pobre, cego, nu. Quando a igreja primitiva, o movimento remanescente, leu isso, achou que se aplicava a outras igrejas, mas na verdade se aplicava a eles. Hoje é o mesmo que com o antigo Israel. A mesma crítica que Deus fez a Israel no passado é feita para nós hoje. Não é mesmo? Sim, as mesmas críticas. A canção de Moisés serve para nós hoje. Eu te aconselho a comprar de mim ouro refinado no fogo. Então a solução? Sim. A solução. Assim como também havia na canção de Moisés? Muito bem, a solução é comprar ouro refinado no fogo. Será que é fácil conseguir esse ouro? Não, ele está numa fornalha. Ele está numa fornalha.
e roupas brancas, para que possa vestir-se. Essa é a justiça de Cristo, certo? Então você tem que desenvolver um caráter e se apropriar da justiça de Cristo. Não houve uma discussão sobre isso na nossa igreja em 1888? Sim, uma enorme discussão. Foi um divisor de águas. Sim. Para que a vergonha da sua nudez não apareça, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Deveria ser nossa prioridade conseguir essas coisas. Pois a todos quanto amo, ele amava Israel, Sim, ele os castigou, sim, mas ele os deixou no castigo. não. Eu repreendo e disciplino. Por isso seja diligente e arrependa-se. Então, será que ele se preocupa com a última Israel? Seu cuidado pelo seu povo nunca mudou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. O próprio trono que Satanás tanto quis e não conseguiu, Deus o dará ao seu povo. Martin, isso é incrível. Que Deus fantástico nós servimos. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Em seu trono, Martin. Isso abrange tudo. Você não está apenas sentado em um trono. Você é parte do governo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então há lições a serem aprendidas aqui. Vamos deixar isso bem claro. Há muitos problemas dentro da igreja. Agora, será que nós melhoramos com relação aos israelitas? Muito boa pergunta. Então, seja lá o que fizermos, somos piores que eles. Piores que eles. Piores que eles. Piores que eles. Muito bem, Martin. Será então que devo deixar a igreja porque não melhoramos? Não. Jesus ainda não está batendo à porta? Sim, está. Agora que nós entendemos isso corretamente, vamos aos primeiros escritos, porque era ali que a escritora era jovem. Ela começou a escrever quando tinha apenas 17 anos. Quando o povo de Deus atingir a fé e prática primitivas, como certamente irão pela proclamação dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus, não irá então a chuva serôdia, mais uma vez, desenvolver os seus dons? Analisando a partir da analogia, devemos esperar que sim. Apesar das apostasias da era judaica, esta começou e terminou com manifestações especiais do Espírito de Deus. Muito bem. Assim, não é razoável supor que na era cristã, a luz que, se comparada à luz da antiga dispensação, é como a luz do sol comparada aos pálidos raios da lua, iria começar em glória e terminar de forma obscura. Então veja, a era judaica, apesar de suas apostasias, não terminou em trevas. Ela terminou com a gloriosa revelação do Messias. Mas, infelizmente, apenas uma pequena parte dos israelitas aceitaram e permaneceram na Israel de Deus. O resto foi sacudido para fora. O resto decidiu sair. Sim, porque eles não quiseram seguir o Messias. Se você não segue o Messias, você é sacudido para fora. Não são os leais que são sacudidos para fora. Não se pode sacudir o Messias para fora. Agora considere, Martin, como seria possível para Israel literal sacudir o Messias para fora? É impossível. É impossível. Você não pode expulsar Deus de sua própria igreja. Você se expulsa ao não aceitá-lo. E o mesmo se aplica às decisões finais. Com certeza. Agora, se aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus se reúnem no fim dos tempos, isso quer dizer que são melhores do que o antigo Israel? Não, eles são piores. Mas ainda são o povo de Deus. Apesar das falhas que têm. Muito bem, então não terminaria em trevas. E uma vez que uma obra especial do Espírito era necessária para preparar o povo para o primeiro advento de Cristo, quanto mais seria então para a segunda vinda? Especialmente se considerarmos que os últimos dias serão muito mais perigosos, nos quais falsos profetas terão poder para realizar grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os próprios eleitos. Atenhamo-nos às Escrituras. Isso é o nosso alicerce.
Haverá falsos profetas em nosso meio? Sim, Há maus exemplos em nosso meio? com certeza. Mesmo a liderança pode ser pior do que eles no passado. Com certeza. Mas também no passado não havia boa liderança? Não tinha Calebes, Josués? Com certeza. E ele disse a eles: vão a todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, para que creiam e sejam batizados e sejam salvos, mas aquele que não crer será condenado. Haverá sacudidura. Claro. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal. Colocarão suas mãos sobre o doente e este se recuperará. Isso aconteceu? Sim. Mas, por acaso temos essas manifestações em nossa igreja hoje? Muito poucas. Poucas. Então precisamos do quê? Precisamos do derramamento especial do Espírito Santo. O que vai acontecer depois da sacudidura? Então, Martin, nós agora somos a igreja militante, não a triunfante. Temos que voltar à piedade inicial. Muito bem, vamos ler essa última parte. A comissão dos apóstolos pertence a toda a era cristã e compreende toda ela. Consequentemente, os dons foram perdidos apenas por causa da apostasia e serão reavivados com o reavivamento da fé e prática primitivas. Martin, será que Deus está permitindo a apostasia em nosso meio para despertar certas pessoas? Talvez até mesmo para trazer de volta alguns apóstatas? Sim. Ele tem feito isso por meio de todos os séculos. Muito bem, então, por que seria diferente agora? Por que algumas pessoas ficam do lado de fora da igreja, rejeitando-a, rebaixando-a por causa dos males que há nela, sem considerar o fato de que há pessoas nela que estão tentando viver de acordo com a luz que têm? Em Ezequiel 8, aonde eles estão clamando entre o alpendre e o altar, estes deixaram a igreja? Não? Não, eles permanecem firmes, vigiando as atrocidades, apesar de piorarem, Sim. sem esmorecerem. Qual é o nosso papel, então? Temos que chorar entre o alpendre e o altar, e não sairmos da igreja e ficarmos latindo do lado de fora. Muitos estão tremendo de medo, porque a obra se move mais rápido do que a sua lenta fé, e porque os meios são gastos mais rapidamente do que entram no tesouro. E ainda assim, avançamos apenas os primeiros passos. Abandonaremos os campos que já abrimos em países estrangeiros? Abandonaremos parte de nossa obra em nossas missões aqui? Nos desesperaremos diante de um débito de alguns milhares de dólares? Nos tornaremos lentos agora, nas últimas cenas da história dessa terra? Meu coração diz não, não. As coisas não vão ser perfeitas. É claro que não. A menos que sigamos adiante com as providências de Deus abrindo caminho, não chegaremos a lugar nenhum. As coisas não vão ser perfeitas. Sempre vamos lutar. E também haverá acusações nos atingindo de toda parte. E veja, alguns de nosso povo pode começar a usar críticas do lado de fora também. Não existem ministérios que são criticados dessa forma? Sim. Só para ficar claro. Isso não quer dizer que estamos defendendo ficarmos nesse estado de Laodiceia. Não. Também não estamos defendendo ficarmos endividados. Há outros textos nos quais ela diz que devemos evitar dívidas como se fossem pragas. O povo de Deus deve distinguir-se como um povo que o serve inteiramente, de todo o coração, não tomando honra para si mesmo e lembrando-se que é por uma aliança solene que se comprometeram a servir ao Senhor e ao Senhor apenas. São os homens e mulheres íntegros, decididos de todo o coração, que permanecerão de pé agora. Cristo peneirou os seus seguidores vez após vez, até finalmente sobrarem apenas 11, e uns poucos mais de homens e mulheres para colocar o fundamento da sua igreja cristã. Haverá uma sacudidura? Houve uma sacudidura naquela época? Acabamos de ver aí a questão dos 12 discípulos. Há aqueles que ficam de longe quando é necessário carregar fardos, mas quando a igreja está numa boa fase, eles ficam entusiasmados, cantam, gritam, mas fique de olho neles. Basta acabar o fervor, apenas alguns poucos Calebes darão um passo à frente e mostrarão um princípio inamovível. Estamos na fornalha. Temos que aguardar pelos Calebes, pelos Josués, até eles se manifestarem.
Nenhum homem pode ser bem-sucedido em seu serviço por Deus, a menos que todo o seu coração esteja na obra. Ele considera tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Nenhum homem que faz reserva alguma pode ser discípulo de Cristo. Muito menos pode ser o seu colaborador. Muito bem, então Deus tem um povo nessa fornalha. E Ele está purificando, está sacudindo. E o que ela quer dizer com nenhum homem que faz reserva pode ser um discípulo? Esse homem diz, eu vou ajudar, mas até aqui. Essa parte eu vou guardar para mim. Eu não vou tão longe assim. Mas não pode ter reservas. Você precisa dar tudo. Isso me faz pensar. Muito bem. Muitos anos atrás, eu dei um sermão chamado Acessórios Opcionais. Você compra uma máquina e aí você pode comprar acessórios opcionais para fazer, sei lá, seja lá o que quiser. Aí você compra a máquina na sua versão básica. E você diz, eu não preciso de todo aquele extra, eu não vou usar aquilo. E talvez a máquina funcione. Mas quando você compra esse evangelho, será que há acessórios dos quais você possa dizer, eu não vou precisar disso? Não há. O evangelho é como aquela outra máquina da qual você falou. É como um mecanismo de complexidade irredutível. Sim, tudo tem que funcionar junto, não dá para excluir nada. Então, será que você pode dizer, eu aceito o sábado, mas recuso a reforma da saúde? Não, é um pacote. Martin, seu fanático. Pois é. Muito bem. Então, vai ter uma sacudidura. E também temos que manter o espírito humilde, como o de uma criancinha. Orgulho, inveja, ambição mundana, acusação, amor pelo mais fácil, tudo deve ser sacrificado no altar do dever. Tudo isso são mudanças de caráter que devem ocorrer. E aí, ela diz, Calebes fiéis nesta era do mundo, queremos homens e mulheres com autocontrole, que têm compasso moral, amor e temor a Deus. Homens que valorizem a piedade pessoal e tenham firmes princípios religiosos. Deus é desonrado pela falta de firmeza moral. E muitos que professam serem cristãos parecem ser apenas meio convertidos. Eles alegam crer na verdade, mas amam luxos que prejudicam a saúde mais do que amam Jesus, o Senhor da verdade. Esses cristãos querem acessórios opcionais. Eles não querem essa parte. Ora, Israel antiga também não era assim? Com certeza. Eles murmuravam por tudo, o tempo todo. E quem era o pior no meio deles? A mistura de gente. A mistura de gente. Felizmente não temos esse problema, né, Martin? Acho que todos somos mistura de gente. Muito bem, Martin. Nós somos a mistura de gente. Vamos continuar. Comer e beber são levados a excessos. E Jesus disse que essas coisas seriam assim nos últimos dias. Martin, veja só, assemelhando-se à condição do mundo antes do dilúvio, Cristo quer que seus seguidores cultivem um princípio que não possa ser movido. É necessário que o cristão, em pensamento, palavra e ação, evite tudo que leve ao pecado. Será que a gente faz isso aí como uma igreja? Não? Bem, alguns tentam. Sim, alguns tentam. E veja, é isso que temos que lembrar. Aqui, e nos testemunhos, fala diretamente a nós como indivíduos. Ok. E não cabe a nós querer forçar isso nos outros. Muito bem, vamos direto ao ponto. Não haverá pessoas que rejeitarão a reforma da saúde? Sim. Com certeza. Existe a maior razão para valorizarmos o verdadeiro sábado e ficarmos em sua defesa, pois este é o sinal que distingue o povo de Deus do mundo. É justamente o mandamento mais rejeitado pelo mundo que o povo de Deus, por essa razão, lhe dará a maior honra. É quando os infiéis desprezam a palavra de Deus que são chamados os fiéis Calebes. A maior parte das pessoas desta igreja está nela porque acreditam no sábado, não é? Bem, eu falei com um editor de uma das nossas revistas certa vez. Ele era muito liberal. E eu perguntei a ele, por que você guarda o sábado? E ele respondeu, porque eu nasci adventista.
Ah, se você tivesse nascido num lar católico, você guardaria o domingo então? Ele disse sim. Então você não se importa com isso? Ele disse não. Ora, então por que se preocupar em guardar o sábado? Ah, eu cresci fazendo isso. Mas não é importante para você? Não, eu não acho que um dia seja tão importante. Isso é um adventista falando, tá? E o pior é que ele representa um grande número de pessoas, porque ele é um editor de uma de nossas revistas. Ora, deveria eu então deixar essa igreja por estar nela um indivíduo como esse? Na verdade, você deveria orar por ele, porque ele não tem ideia do que está falando. É verdade. Houve também um representante de um país muito importante que estava segurando um negócio na mão e aí perguntaram: o que é isso daí? Para que serve? E ele disse: ah, isso é para o meu martini. Martin, eu vou deixar a igreja porque um líder acha que beber martini é ok? Não? Muito bem. Qual foi a experiência de Caleb? Ele viu as pedras nas mãos daqueles que trouxeram um relatório falso. Mas isso não o deteve. Ele tinha uma mensagem que deveria levar. O mesmo Espírito se manifestará hoje àqueles que são verdadeiros para com Deus. Se você prega a verdade direta, as outras pessoas não pegarão em pedras. Constantemente. O tempo todo. Caleb deixou a igreja por causa deles? Não, ele ficou com eles no deserto por 40 anos. E depois ainda então em Canaã. E disse: eu quero aquela montanha onde moram os gigantes. Eu vou tomá-la. E ele foi e tomou. Que belíssimo exemplo. Então, ao invés de ficar do lado de fora da igreja criticando-a, diga, me dê essas montanhas, esses apóstatas. Eu irei lá e falarei com eles. Eu vou lá tratar com eles. Se eles me incomodarem, eu os derrotarei com a espada, a palavra de Deus. Então, Martin, nós temos essas situações. O profeta Malaquias diz: eis que enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele voltará os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos seus pais. Então, Martin, existe uma mensagem que deve tocar o coração. Sim. Toda a mensagem deve tocar o coração. Mas isso nos garante que todos os corações serão tocados? Não. Temos inúmeros exemplos disso o tempo todo. E uma vez que isso não acontece, você vai sair da igreja? Essa é a razão para não sair da igreja. Muito bem. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Aqueles que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias, a igreja do tempo do fim deve vir no espírito de Elias. E como João Batista comeu uma dieta pura, vegetariana, como Daniel, que é o tipo do povo do tempo do fim, que deve comer uma dieta vegetariana. Devemos evitar todos os hábitos destrutivos daqueles que vivem em uma era degenerada. Você concorda? Sem dúvida, devemos evidenciar isso. Devemos brilhar. Mas por que então estamos piores do que o antigo Israel? Porque somos rebeldes à revelação que nos foi dada. Muito bem, aí nós temos uma parábola encenada, digamos assim. Ou, se você quiser, uma parábola ilustrada. Basicamente, estamos nos direcionando ao povo de Deus, dizendo que eles são piores do que eles. Mas o certo é dizer que nós somos piores do que eles, ao invés de eles são. Porque todos nós somos Laodiceia. Daniel orou e pediu por perdão, mas ele não disse eles. Daniel disse nós pecamos. Agora, Martin, essa imagem aqui fala mais do que 1000 palavras. Porque eles estão sentados num junta-panelas. E eles têm aqui carnes de todo tipo diante deles. E eu não acho que essas bebidas aqui são as melhores, não é? Talvez sejam martinis, em alguns casos, né? Provavelmente, em grande parte das igrejas, seriam cafezinhos, né? O que alguns consideram como pecado. Mas essas bebidas poderiam ser energéticos ou outras coisas semelhantes. Mas aqui na placa da igreja está escrito Set Day Church, que poderíamos traduzir como Adventristes. Nós fizemos ali um jogo com as palavras, não é? Agora, Martin, o antigo Israel, eles não salivavam pelas panelas do Egito? Sim.
Eles murmuravam, Murmuravam e murmuravam. Diziam, só temos esse maná. Já não aguentamos mais essa comida. Não disseram isso? E aí o Senhor deu a eles o que eles queriam. E quando reclamaram de novo, o Senhor deu novamente. E eles ficaram doentes? não, muito pior que isso. Quando a carne ainda estava entre seus dentes, caiu sobre eles uma devastadora doença. Mas eles comeram essas carnes ocasionalmente. Mas o nosso povo de hoje come carne todos os dias e ficam bravos quando não comem. Não é verdade? Então, o nosso povo hoje é melhor ou pior do que o antigo Israel? Somos piores? Muito bem. Alimentos saudáveis devem ser produzidos em Kurabong e enviados a cada lugar aonde a verdade é exaltada. Os jornais estão noticiando que as carnes dos supermercados vêm de animais doentes. De cada 20 animais, apenas um é adequado para o consumo. Isso deveria despertar qualquer mente racional. Como podemos substituir a carne? Perguntam as pessoas. Essa é a nossa oportunidade para trabalharmos adequadamente, para irmos adiante com o espírito de Elias e prepararmos o caminho do Senhor. Estamos fazendo isso como um povo? Não, Alguns estão. sim. E são criticados por isso. Pois é. Essa questão da carne não acaba sempre gerando discussões em nossos junta-panela? Sim, Martin, será que Deus os colocou numa dieta saudável porque queria restringi-los e puni-los? Será? acho que Deus não queria o melhor para eles. Não, por isso ele deu vegetais para eles, né? Caso alguém não tenha percebido, estamos sendo sarcásticos aqui. Mas não, Deus disse a eles que não queria que ficassem doentes, como os egípcios eram. Veja, se vocês fizerem o que estou falando, se comerem o que eu recomendo, não haverá enfermidade entre vocês. Lembre-se, nem suas roupas desgastaram-se, quanto mais os seus corpos. Isso não será realidade nos últimos dias? Sim. E isso é mencionado muitas vezes. Deus queria que eles tivessem clareza de mente. Sim. Quando eu ainda estava na universidade, eu pegava meus estudantes uma vez por ano para levá-los ao abatedouro de animais. E Martin, pelo menos uma semana após essa visita, todos eram vegetarianos. A carcaça dos animais eram enfileiradas e os inspetores ficavam em uma fileira também. Eles abriam então a carcaça e sempre achavam um tumor enorme nelas. Aí eles removiam aquele tumor e jogavam no lixo. Todas as partes doentes da carne eram cortadas e jogadas no container. E o restante, que parecia bom, recebia um carimbo de qualidade. E dali ia para o mercado. Você tinha que ver as doenças dos animais, Martin. Era todo tipo de câncer, eram tumores enormes. E sabe, era somente quando a carne estava numa situação deplorável que era considerada carne de segunda. E toda aquela carne podre, todos os tumores e doenças eram jogados num container. E sabe o que acontecia com aquilo? Era processado. Era processado e dado aos animais como alimento. E Deus disse ao povo dos últimos dias que a doença aumentaria em proporção à maldade dos homens. E a maldição sobre a terra. E Deus quer nos proteger dessas coisas. E Deus quer que alertemos o mundo disso. Por favor, sejam os meus Elias. Sejam exemplos como Daniel foi. E todos dizem, Senhor, faremos tudo o que ordenares. Não foi isso que Israel disse? A mesma coisa. Não disseram isso quando foram batizados? Disseram isso logo após receberem os 10 mandamentos de Moisés também. E vamos sair da igreja porque a maioria não quer seguir o conselho de Deus? Não. Muito bem, então. Voltando a essa questão do piores que eles, você não acha que a situação de hoje é pior do que essa daí de 1 em cada 20 animais estar doente e inapropriado para consumo? Martin, você quer que eu te leve para um matadouro também? Mas e com relação a um animal criado por mim mesmo, que eu criei na minha propriedade? E coma grama, né? Sim. Martin, você não tem reparado que a doença está crescendo em proporção à maldade do homem? Você não percebeu que, quando era criança, pegava um resfriado ou coisa qualquer e ainda tinha força para continuar trabalhando? Hoje as pessoas ficam na cama com respiradores. O que aconteceu então? Por que as doenças zoonóticas estão indo de espécie para outra? Estamos vivendo num mundo caótico
Deus fez tudo para o bem, mas nós tornamos tudo em mal. É verdade. Muito bem, continuando. Vi que muitos que professavam crer na verdade dos últimos dias acham estranho que os filhos de Israel vivessem murmurando durante sua jornada. Acham estranho que, após as maravilhas do Senhor por eles, ainda continuassem a serem ingratos e a se esquecerem do que o Senhor havia feito por eles. Mas o anjo diz, vocês fazem pior do que eles. Olha aí, Martin, pior do que eles. Eu vi que Deus deu aos seus servos a verdade tão clara, que não pode ser resistida. Aonde quer que vão, obtêm a vitória certa. Seus inimigos não podem combater a verdade convincente. Mas e se você não conhece a verdade? Bem, você tem que estudá-la. Ah! Por que então as pessoas estão saindo da igreja? Por falta de conhecimento. Por não conhecerem a verdade. Mas ficam ali do lado de fora, latindo. E tem uma diferença, porque eu já ouvi isso muitas vezes. Você pode ter todo o conhecimento de cabeça. Talvez eles tenham até muito conhecimento. Mas se você não tem uma mudança no coração, esse conhecimento não vale nada. É isso que Deus quer dizer quanto a faltar conhecimento. Os pais estão instruindo os seus filhos? Será que a igreja está instruindo as suas crianças? Ou algumas igrejas, e eu não vou incluir todas aqui, tá? Mas algumas igrejas não estariam mais interessadas em entreter os seus jovens do que ensinar a verdade a eles. Ah, a gente está cansado desses sermões chatos. Os jovens não gostam de sermão chato. Por que os jovens estão saindo da igreja? Martin, eu já fui em muitas igrejas na qual havia primeiro o sermão para adultos e depois o sermão para jovens. Martin, aonde na Bíblia você vê Jesus dizendo: jovens, com licença, vão jogar bola lá fora enquanto eu termino o sermão para os velhos aqui. Aí vocês voltam e eu faço um sermão só para vocês, tá bom? Ele fez isso? Por acaso Jesus fazia isso? Não. Por que a gente não abraça e ensina e admoesta? Mesmo que eles não gostem, instrua-os, pois quando forem velhos não se apartarão do caminho. Não dilua a mensagem porque são jovens. Pois é. Às vezes criam dificuldades para si mesmos. Imaginam dificuldades e são tão facilmente desanimados, tão facilmente magoados. Sua autodignidade é ferida tão facilmente. A pressão faz com que deixem a igreja. Nós somos piores que o antigo Israel. Deus, em sua misericórdia, os tirou dos egípcios para que pudessem adorá-lo sem empecilho ou restrição. Deus os forjou ao longo do caminho com milagres. Ele os provou, levando-os a caminhos difíceis. Após a maravilhosa maneira com que Deus cuidou deles, livrando-os muitas vezes, eles murmuraram quando provados por ele. A linguagem deles era: antes tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Eles desejavam as iguarias e cebolas de lá. Então o anjo disse: vocês fizeram pior do que eles. Martin, somos piores. Mas isso nos torna menos povo de Deus? Não. Muito bem, Martin. O que diz essa imagem aí? Bem, eu acho que não preciso explicar, né? Bom, aí temos um pastor. É um pastor liberal, não é? Ele pode estar mesmo numa conferência liberal. Ou mesmo uma divisão liberal. Eu não sei, Martin. Mas ele tem um livro que diz Revelation 14, 6 a 12. Esse é um trocadilho em inglês. Em português seria mais ou menos Rebelião, capítulo 14, versículos 6 a 12. E esse pastor está prestes a unir dois... na verdade, eu não sei o que dizer. Dois humanos com barbas. Isso existe dentro de nossa igreja. É triste admitir isso, mas sim. Nossa igreja adotou isto de maneira oficial. Não, nossa igreja não adotou isso. Ainda assim é feito? Infelizmente, sim. Muito bem. É feito até em conferências? Sim. Devo deixar o povo de Deus por essa apostasia? Não. Ao invés disso, devemos chorar entre o alpendre e o altar. Devemos ficar na igreja de Deus, defendendo a verdade. Muito bem. Martin, será que eu preciso estudar cada situação que isso acontece? Ou posso simplesmente dizer que isso não está em harmonia com a palavra de Deus?
Olha, de tudo o que lemos do espírito de profecia até agora, não houve uma repreensão individual. Ela critica a apostasia. Então, é claro, isso é apostasia. Vamos denunciar a apostasia. A Bíblia diz que nos dias de Paulo, isso está em Romanos 1:26, diz assim: por causa disso, Deus os entregou às suas vis paixões, pois mesmo suas mulheres alteraram o uso natural para aquilo que é contra a natureza. Era um problema nos tempos de Paulo? Os israelitas não praticaram esse tipo de atividade? Sem dúvida. Muito bem. Veja Sodoma e Gomorra. Antes mesmo do tempo de Paulo. Exato. Então, isso aí tem acontecido em nossa igreja? Sim. Isso torna essa prática lícita? Não. E isso faz de nossa igreja Babilônia? Claro que não. Muito bem. Essa mensagem não tem tido a influência que deveria ter sobre as mentes e corações dos crentes. O verdadeiro estado da igreja deve ser apresentado diante dos homens. E eles devem receber a palavra de Deus, não de como uma coisa originada nos homens, mas na palavra de Deus. Essas pessoas aí não estão mudando o que Deus disse? Sim. É claro. Eles reinterpretam o que Deus disse. É verdade. Eles reinterpretam o que Deus disse, de forma que o que ele disse, ele na verdade não disse. Exatamente. Ele disse, mas na verdade quis dizer o oposto. Não é? Então, quando ele instituiu o casamento, Lá no Éden. Não havia nenhuma controvérsia com relação a como Deus estabeleceu as coisas. Sendo assim, por que hoje existe uma controvérsia? É porque, segundo eles, a ciência diz que os seus genes são muito fluidos com relação a esta questão. O que naturalmente é uma grande besteira. Isso porque o macho tem um cromossomo Y e a fêmea não tem. Ponto final. Muitos têm tratado a mensagem aos laodiceanos como se fosse uma mensagem do homem. Tanto a mensagem quanto o mensageiro têm sido colocados em dúvida por aqueles que deveriam ser os primeiros a discernir e agir de acordo com a palavra de Deus. Se tivessem recebido a palavra de Deus que foi enviada a eles, e agora não estariam em trevas. Paulo disse: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Paulo aqui está se referindo aos laodiceanos. Ele está dizendo: leiam a carta que escrevi a eles também. Ele está em dor aqui. Mas essa ainda é a igreja de Deus. Ainda é a igreja de Deus. Então, Martin, nós temos uma mensagem de advertência e misericórdia. Para o mundo, é uma mensagem de advertência e misericórdia. Mas essa espada corta dos dois lados. Também serve para dentro. É importante lembrarmos que nós sempre temos dito que Jesus caminha no meio dessas duas palavras. Que obra excelente foi concedida à igreja de Laodiceia. A ela foi dada a exortação: sejam, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas a igreja não seguiu a obra iniciada pelos mensageiros de Deus. Eles ouviram, mas fracassaram em apropriar-se da verdade. Não seguiram as instruções dadas. O resultado disso é o resultado que sempre se segue: a rejeição das advertências do Senhor. Apenas porque há pessoas que vão contra a sabedoria e admoestações de Deus, não quer dizer que todo o corpo da igreja apostatou. Em cada século, o Senhor tem enviado mensageiros para apontarem o caminho correto. E tão certo como os homens se uniram a caminhar contra a clara palavra de Deus, tão certo é que são usados por Satanás para levar adiante seus propósitos. Alguns para os quais o Senhor tem por anos enviado mensagens, têm claramente compreendido e magnificado cada palavra de encorajamento, mas trataram essas advertências e reprovações e avisos como se não fossem nada. Ainda está acontecendo. Acontece mesmo hoje, né? A autossatisfação deve ser temida. Foi por isso que a nação judaica não recebeu Cristo. E nós somos piores, Martin. Vamos ler aquela parte em negrito ali. Muitos estão sendo assimilados pelo mundo.
e deixando sobre as mentes humanas a impressão de que as mensagens especiais de advertência dadas em Apocalipse 14, mensagens que nos chamam para fora do mundo, são secundárias à obra médico-missionária. Nós somos iguais aos judeus de antigamente, certo? Exatamente iguais. Repetindo os mesmos erros. Se formos às nossas igrejas, a algumas delas, veremos coisas que estão em Rebelião, capítulo 14, versos 6 a 12. Não temos essas manifestações aí em nossas igrejas? Sim, e na maior parte do tempo, a premissa é de que devemos trazer os jovens para dentro da igreja. Alguns irmãos estão até mesmo convidando pessoas de fora da igreja para falar em línguas. Ah, eu acho que esse tipo de música, na verdade, fere os ouvidos de Deus. É uma grande barulheira. Não temos líderes de altas posições em nossa igreja que estão em contato com pessoas muito importantes do mundo aí fora falando em línguas? Sim? Ah, é? Mas isso é certo? Não, de jeito nenhum. Muito bem. Então, temos essas manifestações acontecendo na nossa igreja. E está ficando cada vez pior, naturalmente. E isso aí acontece especialmente com relação aos jovens. Lugares como igrejas jovens ou universidades não estão indo para essa direção? Sim? Não é nem mais uma tendência. Não é nem mais uma tendência. Isso torna certo? Não? Não. Será então que eu devo denunciar publicamente os nomes de cada pessoa que faz essas coisas? Ou denunciar o erro é suficiente? Denunciar o erro é suficiente, porque aí você abrange todos os lugares onde essas coisas estão acontecendo. Aí a gente não vai ficar feliz porque um dos lugares parou de fazer, enquanto ao mesmo tempo há muitos outros praticando também. Eu me lembro de uma igreja jovem na qual eu falava. Tinha bateria ali no palco. Tinha um lugar que tinha várias baterias. Eles estavam tentando ganhar de todas as bandas de heavy metal que já existiram. Eu já contei essas histórias antes. Ao encontrar um jovem parado do lado de fora, eu perguntei, por que você não está com seus amigos lá dentro? Ele disse, eu não consigo entrar. E por que está aqui? Porque meus amigos estão lá dentro. Ora, por que você não está lá dentro? E ele disse, porque o meu Jesus não está lá também. Eu achei essa resposta incrível. E mais tarde, eu falei a mais e mais jovens e todos concordaram que eles não queriam estar lá dentro também. Só foram por causa da pressão do grupo. Lá dentro estava um verdadeiro manicômio. E teve outra situação em que as baterias estavam no palco e estavam fazendo aquela barulheira. Aí chega o pastor, com a camisa toda desabotoada, tocando uma guitarra e com um brinco gigante em uma das orelhas. Um pastor adventista. Aí chegou a minha vez de falar, e eu não disse nada a respeito do que tinha acontecido ali no palco. Quando eu terminei de falar, um dos jovens na plateia levantou a mão e disse, com licença, qual é a sua opinião sobre as baterias no palco e tudo o que aconteceu? E eu disse, eu fico feliz de ver isso. Todo mundo ficou quieto. E aí eu continuei falando. E depois de 1 minuto ou 2 eu disse, aliás, vocês sabem porque eu fico feliz de ver essas coisas? E responderam, por quê? Porque o Espírito de profecia diz que antes do fim do tempo da graça, baterias entrariam dentro da igreja adventista. E eu fico feliz de ver isso, porque eu quero ir logo para casa. Amém? Martin, isso foi uma repreensão? Sim? Em forma de parábola? Exatamente. Muito bem. Você saiu da igreja por causa das baterias? Não. Eles saíram da igreja? Talvez sim, talvez não, mas alguns foram transformados. Eu não sei. O objetivo de Satanás é atingido quando homens vão à frente de Cristo, fazendo a obra que ele nunca lhes confiou que fizessem. Assim como também o é quando permanecem no estado de Laodiceia, mornos, sentindo-se ricos e abastados, sem necessidade de nada. Essas duas classes são pedras de tropeço. No primeiro grupo você tem os fanáticos. Essas pessoas chegam ao ponto de dizer que a igreja de Deus tornou-se Babilônia, por estarem vendo esses erros dentro da igreja. Eu te digo, meu irmão,
Meu irmão e irmã, nós estamos vivendo no estado laodiceano da igreja. Se há um povo que precisa cair sobre a rocha e ser despedaçado, é o povo da Califórnia, assim como também a igreja na América. Precisamos passar a agir como um homem. Precisamos de vida e fervor. Horror sobre horror segue a destruição da vida humana. Ainda assim, essas coisas recebem apenas poucas repreensões. Assim, o mundo não será divertido, e o dia do Senhor os pegará desprevenidos. Se continuarmos fazendo festas, parecendo-nos com o mundo, Pois é, isso é um grande problema. assim você corre um risco de ser sacudido para fora. E esta imagem aí agora, Martin, é uma coisa muito horrível. Aqui temos, naturalmente, alguém que conhece as 3 mensagens angélicas, mas que está em rebelião. Ali está escrito rebelião 14, 6 a 12. Não Apocalipse, mas rebelião. E o que está fazendo essa pessoa? Ela está ajoelhada em frente ao altar, dentro de uma religião que não ensina a justificação pela fé. Não é? Talvez esse pastor aí, ou membro, ou igreja, ou conferência, ou união, ou seja lá o que for da nossa igreja, pode estar envolvido em concílios ecumênicos. Talvez esse rapaz está Talvez ele esteja dentro do concílio ecumênico. Talvez esteja participando de algumas das reuniões. Esta seria a posição oficial da igreja? Não. Não. Mas será que alguns indivíduos, talvez igrejas ou conferências, ou talvez coisas maiores que essas, não estão dizendo: a gente não liga para a posição oficial da igreja, a gente vai fazer mesmo assim? Sim. E estes não acabam mirando seus canhões naqueles que estão ensinando Apocalipse 14, ao invés de rebelião? Estes são seus inimigos? Estes são seus inimigos. Seria essa uma razão para deixar a igreja? Não. Por acaso Moisés saiu da igreja por causa de Coré? Não, ele não saiu. Mas não há Corés em nossa igreja? Mas temos Calebes também? Sim. Essa é uma questão muito, muito séria, Martin. Então, nós temos essas coisas na igreja, mas elas devem ser recomendadas ou condenadas? Condenadas. E ao condená-las, você não faz inimigos dentro da igreja? Claro. Apenas para deixar claro, não condenamos a pessoa. Não, porque você não sabe. Não podemos nos sentar na cadeira de juiz. Não podemos dizer que tal pessoa está perdida. Porque você não sabe o que vai acontecer a ela. Mas o pecado é condenável. Eu sempre me lembro de um pastor que absolutamente detestava minhas mensagens. Ele era super rebelde. E interessante que ele também tocava muito violão. Mas, por favor, não me levem a mal. A minha esposa toca violão quase todo dia também. Eu não estou condenando o instrumento violão, tá? Depende do que o que você faz com aquele violão. O meu filho toca violão quase todos os dias. Mas no passado ele usava um instrumento para tocar músicas de heavy metal em sua banda. Então a questão é o que você faz com aquele violão. Mas voltando, esse pastor era totalmente contrário a tudo. Até que, finalmente, num dia, ele veio até mim para se desculpar. E eu disse: o que aconteceu? Você começou a ouvir o meu material? Ele disse: não, eu não ouvi uma palavra do seu material, mas a minha avó ouviu e disse que agora podia morrer em paz, porque sabia que a mensagem adventista estava viva. E isso tremeu o coração dele. Então, Martin, eu não tenho ideia do que vai acontecer a uma pessoa. Eu não sei como Deus vai falar a ela. Eu não sei se aquele Arão vai acabar se arrependendo e no fim tornar-se um ministro fiel. E que grande preço o pobre Arão teve que pagar, não é? Ele perdeu seus filhos, não é? Então, sim, essas coisas acontecem na igreja. Infelizmente, sim. Mas isso a torna Babilônia? Não. Não. Seremos chamados a ficar diante de reis e governantes. Alegações humanas, leis feitas por agentes satânicos, debaixo da carapuça da bondade e restrição do mal, serão exaltadas, enquanto os santos mandamentos de Deus serão desprezados e pisoteados.
E todos que provarem sua lealdade pela obediência à lei de Jeová devem se preparar para serem presos, para serem levados diante de conselhos que não possuem como norma a exaltada e santa lei de Deus. Você está pronto para ser preso por isso? Por Deus, sim. Mas eu devo tomar cuidado. Quem está de pé, cuide para que não caia. Porque Pedro disse a mesma coisa que eu. Muito bem. Muitos terão que ficar de pé em tribunais. Muitos ficarão de pé diante dos reis e homens cultos da terra para darem a razão de sua fé. Aqueles que tiverem apenas uma compreensão superficial da verdade não terão capacidade de exporem claramente as Escrituras e dar uma razão definida de sua fé. Eles se tornarão confusos e não serão como trabalhadores que não têm do que se envergonhar. Que ninguém pense não ter a necessidade de estudar por não ter que pregar diante de um púlpito. Você não sabe o que Deus vai pedir de você. Quão importante é, Martin, que os nossos filhos sejam educados. Quão importante é que aqueles que alegam ser adventistas saibam por que são. E talvez isso seja o mais importante para qualquer adventista. Você tem que saber por que é adventista. Se todo mundo se volta contra você e você não tem um "assim diz o Senhor", quem serão os nossos piores inimigos? Os de dentro. Martin, é isso que está acontecendo no mundo. Todos sabemos que isso está acontecendo, ou deveríamos saber. Aqueles na liderança deveriam saber que isso está acontecendo. E se estão se assentando em concílios ecumênicos pensando que aqueles irmãos estão mais alinhados com a vontade de Deus que os outros, eles devem repensar. O artigo diz: é difícil acreditar que a lei da obrigatoriedade da exibição dos 10 mandamentos em cada sala de aula seja real. Banir pessoas que usam máscaras, punir pessoas que falam sobre escravidão, eis algumas das leis mais estranhas e terríveis dos últimos anos. Vai ser todo um pacote, Martin. Vamos trazer os 10 mandamentos de volta. Nesta semana, o governador republicano de Louisiana, Jeff Landry, assinou uma lei ordenando que os 10 mandamentos, sim, aquele que diz não adulterarás, etc., seja exibido em cada sala de aula pública no estado. Ele está forçando uma agenda da extrema-direita cristã desde que assumiu o cargo há 6 meses atrás. Ele disse: se você quer que as pessoas respeitem a lei do estado, devem começar pelo legislador original, que foi Moisés. Alguém avise ele que Deus fez aquela lei. Moisés foi apenas o mensageiro. Teve um vídeo que aquele da senhora sentada ao lado dele avisou ele disso. Então ele disse: tá bom, Deus. Então isso aí se tornou um movimento nacionalista cristão. Mas não apenas os 10 mandamentos, eles têm outras leis que querem introduzir, como parte desse movimento do partido de direita nos Estados Unidos. Então, muitos outros estão se unindo a esse movimento, como o governador da Flórida, o de Oklahoma e muitos outros. Há uma lei, por exemplo, que quer obrigar as pessoas a pronunciar apenas os pronomes que estão na sua certidão de nascimento. Isso não é uma guerra contra o liberalismo? Com certeza. O rei do norte está vindo com tudo contra o rei do sul agora. Existem algumas leis morais com as quais nós concordamos. Mas a questão é, o domingo não fará parte delas? Sim, fará. A bandeira do apelo ao céu, utilizada em 6 de janeiro de 2021, durante a revolta do Capitólio, e vista na casa do juiz da Suprema Corte, Samuel Alito, tem sido ligada ao nacionalismo cristão. Então o governo, o sistema legal, tudo está caminhando nessa direção. Martin, estamos próximos. Em breve seremos levados aos tribunais. E eles vão nos humilhar e zombar de nós. Hoje não parece que venhamos a ter que ficar sozinhos neste momento. Mas se é verdade que Deus já falou a mim, esse tempo chegará, quando seremos levados aos concílios, diante de milhares, por causa do nome dele. E cada um de nós deverá dar a razão de sua fé. Gente, não temos que estudar? Isso. E se te perguntarem como você interpreta a profecia das 70 semanas, e você disser: eu não sei direito essa profecia, você estará encrencado. Vocês, adventistas, não entenderam nada em 1844. Chegará então o criticismo mais severo sobre cada posição que já foi tomada pela verdade.
Precisamos então estudar a palavra de Deus, para que então saibamos por que cremos na doutrina que defendemos. Quão importante é que estudemos? É importantíssimo. Nós temos que tomar uma decisão. Sim, Vivemos num tempo muito importante. somos apenas um pequeno grupo tentando pregar essas coisas. Que impacto poderíamos ter? Eu não devo me preocupar com isso. Deus sabe. É desejo de Deus que a verdade probante seja levada à frente, para que se torne um assunto de exame e discussão, mesmo que seja levado desprezo à verdade. As mentes do povo devem ser agitadas. Cada controvérsia, cada reprovação, cada calúnia será um meio utilizado por Deus para levar à ponderação, ao questionamento, para despertar as mentes adormecidas. Sabe, essas palavras na verdade nos animam para quando estivermos sendo acusados, pois então saberemos que Deus estará usando isso como uma oportunidade. Bem, ela já disse que alguns devem estar dispostos a serem presos, certo? Deveremos ir à prisão confiando em Deus, como crianças confiam em seus pais. Assim como os fariseus antigamente, os pastores populares, cheios de raiva por sua autoridade estar sendo questionada, denunciarão a nossa mensagem como sendo de Satanás e instigarão as multidões amantes do pecado a perseguirem aqueles que a proclamam. Quando você diz que aquilo que é de Deus é de Satanás, você comete o pecado contra o Espírito Santo. Vivemos no tempo da sacudidura, o tempo onde tudo que puder ser sacudido será sacudido. O Senhor não eximirá aqueles que, apesar de conhecerem a verdade, não praticam os seus mandamentos. Martin, não há acessórios opcionais na igreja. Se não fizermos esforços para ganhar almas a Cristo, seremos responsabilizados pela obra que poderíamos ter feito, mas não fizemos por causa de nossa indolência espiritual. Se, ao invés de trabalharmos pelas almas, gastarmos nosso tempo criticando a igreja, Martin, não perderemos o bonde? Você disse antes que quando os sentinelas viram as costas para fora, começam a olhar só para dentro. Exatamente. Enquanto deveriam estar olhando para fora, para vigiar o que está acontecendo. Mas eles se tornam policiais. Polícia dos próprios irmãos. Ou pior ainda, nem vigia eles são, eles ficam do lado de fora, vigiando os irmãos. Aqueles que pertencem ao reino de Deus devem trabalhar fervorosamente pela salvação de almas. Devem fazer a sua parte para selar a lei entre os discípulos. Esse é nosso trabalho. Agora, Martin, o fato de haver apostasia em nosso meio, deixando bem claro, isso não nos torna Babilônia. Conforme se aproxima a tempestade, um grande número, essa palavra é triste, né? Grande. Um grande número de pessoas que professaram fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não se santificaram por meio da obediência à verdade, ou seja, estão lendo rebelião ao invés de Apocalipse, abandonarão seus postos e unir-se-ão ao inimigo. Ao unirem-se ao mundo e compartilhando de seu espírito, acabarão vendo as coisas da mesma maneira que o mundo. Sim, Acabam se tornando como os de fora. tudo serve, deixa a bateria entrar, tire tudo o que é sagrado. Exato. Estes escolherão o lado popular. Homens de talento e bem vestidos, que uma vez se alegraram na verdade, utilizarão os seus talentos para enganar e desviar as almas. Eles se tornarão os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os guardadores do sábado forem levados aos tribunais para responderem por sua fé, estes apóstatas se tornarão os agentes mais eficientes de Satanás para acusá-los, e com falsas denúncias e insinuações, instigarão os governantes contra eles. As pessoas me mandam constantemente vídeos de ex-adventistas que não têm nada melhor para fazer do que discutir esta ou aquela doutrina, seja ela qual for, seja a reforma da saúde, ou do juízo investigativo. Por que é que eles não estudam da causa para o efeito? Eles não têm a menor ideia do que é o juízo pré-advento. Eles nem sabem do que estão falando. Ainda assim, condenam todos os que creem nisso. Acabam condenando todos os que creem na palavra de Deus. E eles acabam se unindo a pessoas como Kim Iverson e Redacted, que fazem vídeos agora por causa da mensagem da saúde de nossa igreja.
Essa igreja tem sido criticada por pessoas que todo mundo gosta por serem conservadoras, apontando para outras coisas. E isso será parte do engano. E será um teste para o povo de Deus. Então, concluindo essa narrativa, eu diria que vivemos em um tempo muito solene. Na última visão que me foi dada, me foi mostrado o fato surpreendente de que apenas uma pequena parte daqueles que hoje professam crer na verdade serão santificados e salvos. Martin, a maioria, se perderá. Então, este episódio aqui, que estamos gravando agora, tem o objetivo de acusar ou é um apelo? É um apelo. Por favor, comece a estudar. Saiba por que você está nessa igreja. Saiba por que você crê nessas doutrinas. Saiba por que, não importa o que o mundo jogue na sua cara, que a palavra de Deus é o seu alicerce. E se há coisas na sua vida que precisam ser resolvidas, resolva-as logo. Pare de apontar o dedo para os outros. Se você vir uma farpa no olho do seu irmão, ou mesmo uma trave no olho dele, você pode alertá-lo contra o erro em si. Mas você faça a obra de Deus. É isso? Muitos sairão da simplicidade da obra. Eles se conformarão ao mundo, acariciarão ídolos, se tornarão espiritualmente mortos. Os humildes e abnegados seguidores de Jesus serão aperfeiçoados, deixando para trás os indiferentes amantes do mundo. Não olhe apenas para os problemas da igreja. Faça o que é certo e deixe as consequências com Deus. A sacudidura de Deus sacudirá para fora multidões, como se fossem folhas secas. Uma vez que elas serão sacudidas para fora, significa que os fiéis ficarão dentro da igreja. Os mundanos serão sacudidos para fora, eles sairão. Eles serão removidos. Os que creem ficarão dentro dela. Portanto, aqueles que já saíram da igreja por acharem que ela se tornou tão ruim pelo fato de um pastor se curvar diante de um ídolo, ou seja lá mais o que for de errado, estão fazendo de toda a igreja Babilônia. Isso não é verdade. Sim, somos piores que o antigo Israel, mas isso não nos tira a posição de igreja de Deus. Quando a lei do Senhor for anulada, a igreja será sacudida por terríveis provações, e um grande número de pessoas, maior do que imaginamos agora, dará ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos que chorar entre o alpendre e o altar. Temos que clamar aos nossos irmãos. Ainda assim, temos que pregar um testemunho direto ao mundo. Ao invés de serem fortalecidos ao serem levados às provações, muitos acabam revelando que não são ramos vivos ligados à videira verdadeira. Eles não dão fruto, e o lavrador os corta. Mas quem é o lavrador? É Jesus. Não é você, não sou eu. Não, eu não sou um juiz. Estandarte após estandarte foi jogado ao pó. Regimento após regimento do exército do Senhor uniu-se ao inimigo, mas tribo após tribo das fileiras do inimigo uniram-se ao povo que guarda os mandamentos do Senhor. Então haverá uma troca de lados. E eu quero dizer àqueles que estão do lado de fora, criticando a igreja, volte logo, pare de ficar de fora. Deixe que o lavrador corte aqueles que não prestam. E eles podem criticar a apostasia, mas não o indivíduo. Quando acontecer a sacudidura, quem será deixado? O número dessa companhia diminuiu. Alguns foram sacudidos para fora e deixados pelo caminho. Os indiferentes e descuidados, que valorizavam a vitória e a salvação o suficiente para agonizar, perseverar, não a obtiveram. E foram deixados para trás em trevas. Mas seus números foram imediatamente preenchidos por outros que apegaram-se à verdade e entraram em nossas fileiras. Foi exatamente isso que aconteceu contigo, Israel. Eles não consideraram que seguir o Messias fosse algo valioso e precioso. Portanto, foram deixados para trás. Enquanto que os gentios, o que estavam do lado do inimigo, tornaram-se povo de Deus e o substituíram. O remanescente da igreja continuou. O que aconteceu ao antigo Israel vai acontecer no fim. Exatamente a mesma coisa. E o fato de estarmos piorando ainda mais a apostasia deles é apenas parte dos sinais dos tempos. É um cumprimento de profecia. Sim,
Apesar dos agentes unidos contra a verdade, um grande número tomou seu lugar no lado do Senhor. É o Senhor que vai obter a vitória. Pode parecer que a igreja vai cair, mas ela não cairá. Ela permanecerá. Enquanto os pecadores de Sião forem sacudidos para fora, Martin, será que essas pessoas não entendem? Essas pessoas que ficam do lado de fora da igreja, xingando essa igreja de Babilônia, se recusando a voltar. O joio será separado do precioso trigo. Essa é uma tarefa terrível, mas ela deve acontecer. O baluarte de Satanás nunca triunfará. A vitória estará ao lado da mensagem do terceiro anjo, assim como o capitão do exército do Senhor destruiu os muros de Jericó. Assim, o povo de Deus que guarda os mandamentos triunfará sobre todos os elementos opositores, que serão derrotados. Esse é o resumo de tudo. O tempo de graça está quase no fim. Prepare-se, prepare-se. Trabalhe enquanto é dia, pois vem a noite, quando nenhum homem pode trabalhar. Eu acho que poderíamos concluir agora. Então, o que dissemos é que, apesar de nossos problemas, a igreja militante é a menina dos olhos de Deus. A sacudidura é obra do Senhor, não minha. Eu não fui comissionado a Deus para ser o sacudidor. E nem você. Não. E nós nunca deixamos de condenar a apostasia nesse programa. Exato. Mas devemos fazê-lo da maneira cristã. Devemos fazê-lo de acordo com a metodologia do Senhor. Se você encontra o seu irmão em erro, em pecado, fale com ele. E se ele está influenciando e trazendo outros a situações difíceis, deixe isso com a igreja e que ela lide com isso da melhor forma que pode. Mas se toda a sua igreja local apostatar, então vá para outra que não apostatou. É simples assim. Mas quanto ao corpo da igreja, deixa a sacudidura com o Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Pai, é realmente uma coisa muito triste que sejamos mais eficientes na apostasia do que a antiga Israel. Mas, Senhor, os nossos extremos são as suas oportunidades. E a sacudidura que está ocorrendo, e está ocorrendo agora, vai separar o trigo do joio. Vai separar os dois um do outro. É uma coisa terrível. E, felizmente, isso não cabe a nós. Cabe ao Senhor. Eu oro para que aqueles que ficarem cumpram a profecia e levem adiante o alto clamor. E que as multidões no Vale da Decisão façam uma escolha pelo Senhor. Que este seja o resultado desta experiência com o pecado que temos tido já há 6.000 anos. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.